O tema de hoje é difícil. É muito complicado ter que perdoar. Afinal de contas, o que nós fizemos para aquela pessoa falar mal da gente? O que você fez para aquela pessoa ter te traído? O que você fez para aquela vizinha espalhar uma fofoca sobre você? Para aquele seu colega de trabalho ter puxado seu tapete e impedido que você fosse promovido? Pior, ele foi promovido no seu lugar. O que você fez para aquele cunhado, aquele parente, talvez até mesmo uma irmã, um irmão, terem te feito o mal que fizeram? Você não fez nada, mas a pessoa foi lá e errou com você. Espalhou fofoca, falou mal de você, inventou uma história, disse que você falou algo que você não falou, que você fez algo que você não fez e te colocou em maus lençóis. Você não fez nada para merecer isso, mas a pessoa foi lá e fez. O problema é que a gente vai ficar com o nosso peito doendo, a nossa cabeça borbulhando, porque a gente acabou sofrendo uma injustiça, uma ofensa, a gente acabou sofrendo por algo que a gente não merecia. E é nesses casos que entra o perdão. O perdão, ele é um mandamento. Está muito claro no livro das histórias eternas que nós devemos perdoar. Hoje eu quero te dizer o que a Bíblia diz sobre perdão. E parece que falar sobre perdão é algo de gente boazinha, altruísta. Essas pessoas leves, seres de luz iluminados. Mas na verdade, perdoar é um ato de inteligência. Eu vou te falar o que a Bíblia diz sobre perdão, para que você tenha essa base aqui para tomar a sua decisão. Mas eu quero, antes de mais nada, deixar claro que a decisão de perdoar é uma decisão inteligente. Mas por que, Daniel? Por que eu devo perdoar alguém se dói demais? Por que eu devo perdoar alguém que fez algo que jamais poderia ter feito, que falou na minha cara, algo que ela não poderia ter dito? Ela me ofendeu, ela me rebaixou, ela me humilhou na frente de todo mundo. E eu ainda tenho que perdoar essa pessoa? Porque assim eu vou ser inteligente, Daniel? É isso que a gente tem que fazer. Porque o perdão, ele é a porta por um caminho muito melhor. Eu quero te contar uma história. Imagina que você está dentro da sua casa cozinhando, lá na sua cozinha, em paz, tranquilo. Você está preparando o seu jantar, ouvindo a música que você gosta, está tudo agradável. Aí vem alguém, abre a porta da sua casa, entra na sua cozinha e coloca lá dentro um saco de lixo. Você olha, fala: mas o que eu fiz para você deixar um saco de lixo aqui? Tira isso daqui. A pessoa vira as costas e vai embora. Aí você olha para aquele saco de lixo, olha para o que você estava fazendo, aí você não faz nada. O saco fica ali, na pia, onde você estava lavando ali a comida que você vai preparar. Passa 1 hora, passam 2, passam 3, passam 4 e o saco de lixo está lá. O que você fez para aquele saco de lixo parar lá? Nada. Alguém entrou e jogou. Só que você não tirou o saco. Passaram 12 horas e ele começou a cheirar mal. Passaram 24 horas, 3 dias e um monte de bicho nojento começou a entrar na sua cozinha, atraído por aquele saco de lixo que alguém deixou na sua cozinha. Não foi você. Você não tem culpa. Você deixaria o saco de lixo lá tanto tempo assim? Sabendo que vai atrair bicho? Sabendo que o cheiro vai ficar insuportável? E por mais que você se tranque no seu quarto, aquele cheiro vai invadir a porta e vai te incomodar? Você deixaria o saco de lixo lá? Não. Pois é. Essa é uma metáfora que eu conto para falar sobre perdão. Aquela pessoa que entrou na sua sala e deixou um saco de lixo é a pessoa que te fez mal, que falou mal de você, que fez fofoca, que espalhou para todo mundo uma mentira, que te prejudicou, que puxou seu tapete.
E o saco de lixo é a ofensa que ela fez. Ficou lá, na sua cozinha, apodrecendo e fedendo, atraindo bicho, espalhando mau cheiro. Quando você decide pegar aquele saco de lixo e tirar da sua casa, o cheiro ruim vai embora. Os bichos nojentos já não são mais atraídos. Exatamente isso é o perdão. Você não joga o saco de lixo dentro de um caminhão e depois corre atrás do saco e fala, não, devolve aqui meu saco de lixo. Mas muitas pessoas dizem que perdoam e ficam correndo atrás da ofensa, da dor que elas sentiram. Se você não tirar o saco de lixo de dentro da sua casa, vai atrair bicho e vai continuar fedendo. Perdoar é pegar a ofensa, o saco de lixo, jogar no caminhão e deixar ir embora. Isso não quer dizer que você está validando o que a pessoa fez. Não quer dizer que você merece aquilo. Não. Quer dizer que você está se livrando de um mal. Perdoar é inteligente por conta disso. Enquanto o saco de lixo está ali, você está sentindo um mau cheiro, está te incomodando, está atraindo bicho. Enquanto a ofensa está dentro do seu coração, você não para de pensar naquilo. Ah, mas quando eu encontrar aquela pessoa eu vou falar umas verdades. Ela não podia ter feito isso comigo. Quando eu tiver a chance eu vou dar o troco. Agora, quando você tira de dentro de você, para de feder. Para de te machucar. Eu sei que o tempo precisa passar para que a ferida se feche. Mas ela só vai se fechar se você tomar a decisão de perdoar. Por isso que perdoar é inteligente. Porque no final das contas, o maior beneficiado pelo perdão é você e não o outro. O outro, mal, que fala mal dos outros, que prejudica, que espalha fofoca, ele vai plantar e vai colher. Ele vai cair na própria cova que ele está construindo para os outros. Você não. Você vai seguir adiante, sem o mau cheiro, sem os bichos nojentos. Livre, leve, pronto para viver algo novo, porque você não permitiu que aquela ofensa, que aquele mal, que aquela farpa que entrou no seu coração continuasse lá. Você decidiu pegar e jogar no lixo. Isso é o perdão. Faz sentido para você? Essa história faz sentido para você? Então coloca assim nos comentários. Se não faz sentido, coloca não. Eu vou ler, eu vou comentar. Vamos agora para a base bíblica, para você entender o que a Bíblia diz sobre. O primeiro versículo que eu quero ler está em 1 João 1,9. E ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, está falando de Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha outro versículo aqui, Salmos 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha só. Assim como o Oriente e o Ocidente estão distantes, imagina, Brasil e Japão distantes, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Quando a gente pede perdão, Ele nos perdoa. O primeiro versículo que eu li diz assim: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, se a gente pede perdão, Ele nos perdoa. Então, nós acreditamos em um Deus que perdoa. Não importa qual foi o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda da aula de hoje é: existe um Deus que perdoa. Tem muita gente que fala assim: Deus castiga. Olha, Deus está vendo. São pessoas que não conhecem a Deus. Não, pelo menos não conhecem o Deus do livro das histórias eternas, porque o Deus que está aqui perdoa. Eu não sei o que você fez na sua vida, contra você ou contra alguém. Mas se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Ele não vai anotar num bloquinho de notas e ficar: olha, fulana, você fez isso lá em 1984. Semana passada, hein? Você aprontou. Esse não é Deus. Porque se você pedir perdão,
ele perdoa. Assim como o Japão está longe do Brasil, o Oriente do Ocidente, assim ele afasta as nossas transgressões, ele perdoa. Então a primeira coisa que você precisa saber é que existe um Deus que perdoa. E essa é uma grande notícia. Eu poderia até encerrar o vídeo aqui, mas ainda tem mais coisas que você precisa aprender sobre o que a Bíblia diz sobre perdão. Vamos continuar nossa leitura? Aliás, eu quero saber se você está com a Bíblia aberta aí. Eu vou ficar muito feliz de saber que você está acompanhando o que a Bíblia diz sobre, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, aqui no canal, com a Bíblia aberta. Pode ser uma Bíblia digital, eu uso aqui digital, eu uso essa física aqui, que eu vou ler o último versículo aqui, e aqui me facilita ter mais versículos, né? Para não precisar ficar folheando toda hora. Mateus 6, 14 e 15, olha o que diz aqui. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Olha aqui Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos. O que é compassivo? É ter compaixão. Ter compaixão é sofrer com uma pessoa que você conhece, está passando por um problema. Às vezes ela perdeu uma pessoa querida, foi demitida, terminou um relacionamento, se acidentou, ela está sofrendo. Ser compassivo, ter compaixão, é sofrer com. E a Bíblia está falando sobre isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aqui está nos ensinando do perdão para o próximo. Perdoa, como Deus perdoou. Lembra da história que eu te contei do saco de lixo? Perdoa. Aquela pessoa, isso me ajuda muito, essa coisa da compaixão ou então da empatia. Compaixão é você sofrer com. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Talvez você não sinta, mas você se coloca. Nossa, deve ser difícil a vida dela, de onde ela veio, o que ela passou. Ela é agressiva desse jeito porque alguém foi agressivo com ela. Empatia. Aí você entende o outro e fica mais pronto, mais pronta para perdoar. Ter compaixão é você sentir, falar, caramba, ela só fez isso comigo porque fizeram isso com ela. Ela está sofrendo tanto quanto eu. Vou perdoar. Deus nos incentiva, o livro da sabedoria eterna nos incentiva a perdoar os outros, a pedir perdão, a receber o perdão, perdoar os outros. Olha só o que Jesus ensina sobre o perdão. Porque você fala assim, Daniel, mas fulano já errou comigo 3 vezes da mesma forma. Eu tenho que perdoar? Eu vou ler um versículo e eu vou compartilhar com você uma lição. Mateus 18, 21, 22 diz assim: Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão. E Jesus respondeu, ele pergunta assim, eu tenho que perdoar 7 vezes? Né? A passagem diz isso. E ele fala, não até 7, mas 70 vezes 7. Jesus usa uma multiplicação para dizer que às vezes que você acha que tem que perdoar, você tem que perdoar 70 vezes mais. É um número muito alto, ou seja, você tem que perdoar todo dia. Então, a pessoa errou comigo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. O conselho que eu te dou, a lição que eu te dou é, você não precisa confiar naquela pessoa se ela já provou que ela é capaz de errar de novo com você. Isso não tem nada a ver com não ser cristão. Tem a ver com você entender que aquela pessoa é limitada, ela vai voltar a errar, e para que você não sofra, para que você não fique chateado, irritado, para que você não peque. Naquela área você não vai confiar nela, mas você vai perdoar. Você vai tirar o saco de lixo de dentro da sua cozinha e deixar ele embora. Perdoa. Só limite o campo de atuação daquela pessoa na sua vida, no seu dia a dia. Faz sentido? Então coloca sim nos comentários, tá? Vou ler mais um versículo aqui, que é lindo. Lucas 23, 34.
Jesus estava sendo crucificado. Imagina, Jesus veio ao mundo, olha só, Jesus veio ao mundo para falar do amor de Deus. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Ele veio ao mundo, fala sobre perdão, sobre amor, sobre como cuidar do próximo, sobre como encontrar felicidade. Jesus nunca fez mal a ninguém. Quer dizer, a luz sempre vai fazer mal à escuridão. Então, quando Jesus falava sobre a verdade, quem era de mentira sofria. Mas aí, a gente tem que escolher um lado. Não dá para agradar todo mundo porque nem Jesus agradou. Então, sim, tem uma hora que você vai fazer o bem e vai prejudicar as pessoas. Porque elas vivem do mal. Porque elas vivem do que é errado. Mas qual é o seu lado? O seu lado é o lado da luz. Quando você joga a luz, a escuridão tem que ir embora. E você acha que ela fica feliz de ir embora? É claro que não. Jesus veio ao mundo. Entregou a sua mensagem de amor e de paz. Ele diz num versículo muito lindo, eu deixo com vocês a minha paz. Uma paz que o mundo não pode dar. É um presente que eu deixo para vocês. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ainda assim, alguns homens se reuniram, falaram mal dele, prenderam Jesus, torturaram Jesus, colocaram Jesus numa cruz até que ele morresse. E nos seus instantes finais de vida, preso numa cruz, ao lado de 2 homens que eram ladrões, Jesus olhou para os céus e falou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Antes de morrer fisicamente, Jesus pediu que Deus perdoasse as pessoas que estavam matando ele. Ofenderam Jesus, bateram nele sem causa, acusaram ele de ser algo que ele não era. Deram a ele a mais cruel das sentenças que existia no Império Romano daquela época, a morte de cruz. Tiraram de Jesus a vida que Deus havia dado a ele, e ainda assim, ele pediu que aqueles homens fossem perdoados. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele precisava liberar perdão. Ele não ia subir aos céus carregando aquele peso de não ter perdoado aquelas pessoas. O homem mais fantástico que esse céu já conheceram, que esse mundo já viu, o maior influenciador de todos os tempos, morreu pedindo que os seus acusadores e seus torturadores fossem perdoados por Deus. É difícil pedir perdão. É difícil perdoar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que perdoar para que a gente seja livre e leve. E aqui, para encerrar a aula de hoje, eu vou te deixar o ponto principal. Está em Marcos 11, 26. Por quê? Esse aqui para mim é o argumento final. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, que me dói, que me machuca, que me irrita, é óbvio que a nossa cabeça começa a pensar em várias coisas. Vou fazer isso, vou falar aquilo. Mas aí eu lembro desse versículo. E esse versículo me faz voltar para o prumo, colocar os meus pés na direção certa e caminhar da forma que eu devo caminhar. Em Marcos 11, 26 diz assim, é Jesus falando: se porém vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está nos céus também não vai perdoar as suas ofensas. Jesus deixa aqui uma condição. Para que a gente tenha o perdão de Deus, a gente precisa perdoar as pessoas. Por que Jesus, antes de morrer, falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Porque ele sabia que ele não seria perdoado, ele precisava liberar o perdão. Ele não poderia subir com a ofensa, ele não poderia subir com aquilo de ruim que botaram sobre ele. Então ele libera o perdão, para que ele possa cumprir a missão dele. Ele libera o perdão para que ele possa ser
o exemplo que todos nós devemos seguir. Perdoar é uma questão de inteligência porque libera as nossas emoções do sofrimento. E perdoar é uma necessidade se nós queremos ser perdoados por Deus. Você certamente deve ter se lembrado durante esse episódio de várias coisas que você fez contra alguém, contra o seu corpo. Situações que você precisa pedir perdão para alguém ou para Deus. Deus me perdoa. Se você perdoar quem te fez mal, Deus te perdoa do que você fez. É uma condição. Ofensa, mágoa, raiva, desejo de vingança. Nada disso pode permanecer no seu coração se você quer ser uma pessoa justa. Se você quer ser uma pessoa boa, se você quer influenciar as pessoas, isso não pode ter espaço no seu coração. E o caminho para isso sair do seu coração, a porta de saída da mágoa, da ofensa, da injustiça, do ódio é o perdão. Daniel, mas eu não sei como perdoar. Então eu vou te sugerir fazer exatamente o que eu faço. Eu fecho meus olhos e falo, Deus, me ajuda a perdoar, porque eu ainda não sei como perdoar. Tira essa mágoa do meu coração. Eu libero o perdão. Faço uma declaração de fé. Eu libero o perdão para essas pessoas. Ajuda-me a perdoar. Tira esse saco de lixo podre de dentro da minha casa, de dentro da minha vida, de dentro do meu coração. É impossível Ele não ouvir a sua oração. Apresente-se com um coração sincero, porque olha só, não estou dizendo que você, Daniel, mas eu não quero perdoar. Tudo bem. Muitas das vezes nós não queremos perdoar, ok. Mas agora você sabe que precisa perdoar para que você seja perdoado. Você sabe que precisa perdoar para que o seu coração volte a ser livre, saudável, bom. Porque a mágoa é como um lixo aqui dentro, ela vai apodrecer tudo que tem em volta. Você não consegue, você não quer, mas você pede ajuda a quem consegue, a quem pode e a quem faz. Deus, me ajude a perdoar o fulano. Me ajude a perdoar aquela pessoa que me fez mal. Você faz a sua parte. Deus vai fazer dele. Livre-se da mágoa, da injustiça. Livre-se dessa podridão que até adoece o nosso corpo, que interrompe os nossos sonhos, que tira o tempo que a gente devia estar pensando em algo bom, em algo construtivo, e nos faz gastar o tempo maquinando uma resposta, um troco, uma vingança. Livre-se do saco de lixo. Entenda que é perdoando que você vai ser perdoado. É isso que a Bíblia diz sobre perdão. É um mandamento, mas é, sobretudo, uma necessidade para quem quer ser luz no meio da escuridão, para quem quer ser a nova influência que esse mundo precisa. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Livre-se desse peso que você carrega e abrace a felicidade verdadeira. Existe um mundo inteiro para você influenciar. Existe uma história linda para você viver e contar. E essa nova fase começa com perdão. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por você ter ficado comigo até aqui. Eu peço gentilmente que você pegue esse link e compartilhe com amigos e amigas, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem do bem. Não é uma história minha, não é uma coisa que eu inventei, é um mandamento, uma necessidade, uma lição que mora no livro das histórias eternas. O que a Bíblia diz sobre perdão? Agora você sabe e vai compartilhar com as pessoas. A gente se vê em breve no próximo quadro, na Nova Influência, no Novo Dia ou em algum evento pelo Brasil. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Que Deus te abençoe. E eu te desejo, Flecha, saúde e paz.